Vamos lá, e outra coisa, que é, nos 2 jogos, acho que o Ceará e o Christian, gente, o Christian é importante demais para esse time, velho. Impressionante o que esse rapaz tá jogando de futebol. Impressionante. Ele é o motorzinho. Todo campista. Todo campista. Todo campista. Ele tá jogando demais. Todo campista. Ele tá jogando. Só vai pro campetar. Isso, ele tá jogando bola demais. Ele dá, de novo, ele dá segurança. Eu morri de rir dele ontem falando que o Fagner e o William amam ele. Eles me amam. Porque assim, a tranquilidade que ele dá pros laterais é absurdo. Porque se o lateral subiu, ele sabe que o Christian tá ali cobrindo. Chega no ataque, eles sabem que o Christian tá por ali, que ele vai dar um suporte. Então é um jogador importante. E nesses 2 derrotas, não foi um cara, acho que o CRB nem estava. Né? O Christian não jogou. Então, assim, é um time, de novo, o Jardim sabe o que está fazendo. Ele sabe, não é aquelas vitórias sem querer, sabe? Não é isso. E assim, e aí agora o Cruzeiro vai ter, acredito pelo menos, tá? 2 jogos na sequência, CRB e Santos. E eu acredito que vai pegar 2 equipes que vão se fechar para tentar tirar isso que o Cruzeiro tem de melhor. E aí é nesse momento que assim, esperar se o Jardim consegue uma estratégia para poder romper essas barreiras de marcação. Né? O CRB jogando em casa, eu não espero que o CRB vai se abrir para enfrentar o Cruzeiro lá, mesmo jogando em casa. O Barroco é muito inteligente. Porque se ele fizer isso, ele vai tomar para dentro lá. Ele vai tomar. E o Santos, depois do que... acabou de perder para Chapecoense. Saiu perdendo de 3-0, foi 3-2 o jogo, né? O Santos, jogando em casa contra o Flamengo, também se fechou todo. Jogando fora, o Santos vai se fechar também aqui no Mineirão. Então, realmente, quando o Cruzeiro pega as equipes que tentam propor o jogo, cara, o Cruzeiro acha os espaços, porque é um time de transição muito rápido. É um time, assim, talvez seja o time no futebol brasileiro hoje, não vou falar mais bem treinado, porque a gente já falou isso várias vezes, mas que você olha o jogo do Cruzeiro... Coletivamente. Você vê, e é aquele que você consegue achar assim, qual que é o estilo de jogo do Cruzeiro? O Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem as características dele, sabe? O Flamengo, eu acho que é um time que, eu concordo com o gente, o trabalho do Felipe Luiz deixa a desejar pelo elenco que ele tem. O Flamengo é um time que depende muito do individual dos jogadores. E aí, porque ele tem pouco. O Flamengo não tem 11, né? O Flamengo tem 20 bons jogadores no time dele. O Abel também porque o Abel já vem de um trabalho, né, tipo, de 5 anos. Mas, cara, o Cruzeiro tem um desenho muito bem feito, né, pelo seu treinador. E você olha o jogo do Cruzeiro, você consegue encontrar isso, principalmente quando o Cruzeiro enfrenta equipes que vão dar os espaços. Como o Botafogo jogando dentro de casa, é normal, o Botafogo é uma equipe ofensiva. Tanto que o Textor mandou o Paiva embora porque o Paiva não tinha, segundo ele, o DNA do Botafogo, né? O Textor queria que o Paiva jogasse contra o PSG atacando. Então, tá aí. O que acontece? Se você enfrentou de uma equipe bem treinada e que consegue achar esses espaços em transição e contra-ataque, cara, você não pode dar esses espaços. Então, o Cruzeiro, nesse sentido, muito bem, mais uma vez, contra o Botafogo agora. Só pra deixar claro, tá assim, esse jogo contra o Botafogo mostra que o Cruzeiro, quando ele enfrenta um time que dá para ele os espaços para poder criar essa jogada, para poder ter essa infiltração do Caio Jorge, para poder acionar bem os laterais, para o Matheus Pereira achar um jogador melhor colocado. Cara, a genialidade do Matheus Pereira no lance do gol do Christian, cara, quando ele literalmente espera o Kaique aparecer. Ele sabe que o Kaique vai aparecer ali. Ele segura e fala, o Kaique vai aparecer. Eu vou segurar aqui porque o Kaique tá vindo de trás, ele vai aparecer. Ele segura um pouquinho ali, ele podia ter feito N coisas ali, ele podia ter arriscado pro gol, ele podia ter tentado alçar a bola pro Caio que estava do outro lado. Ele simplesmente espera, não, o Kaique vai passar. Ele aciona o Kaique lá no famoso ponto futuro, cara, né? Coloca o Kaique lá, o Kaique só empurra pro Christian. Então, assim, isso é sinônimo de time bem treinado. Mostra como o Cruzeiro consegue agir bem quando ele tem esse espaço. Ele é um time que ele consegue construir a partir desses espaços que vão aparecer em campo. Ele sabe o que fazer, ele sabe utilizar bem esses espaços com os jogadores, com as melhores características. Nada disso tira a necessidade do time ir para a janela, tá? Só antes que a galera entre em combustão espontânea aí, isso não tira a necessidade do Cruzeiro ir para a janela e fazer boas contratações. Porque se você tem outras características no elenco, novas características, jogadores capazes de fazerem coisas diferentes, você ganha mais recurso. Você ganha mais recurso para enfrentar, por exemplo, times retrancados. Às vezes um bom pontinha, driblador, que vai para cima, que pisa na área, que vai sofrer o pênalti, que vai poder fazer uma jogada de efeito. Esse cara às vezes muda um cenário de um jogo. Então, assim, isso não... A boa vitória do Cruzeiro mostra que tem um trabalho, que tem um processo, que tem que ter paciência, que as coisas estão acontecendo até rápido demais.
para tudo que foi o começo da temporada do Cruzeiro, né? Aquele começo de ano, cheio de contratação midiática, e aí o time não encaixava, e aí insistiram com o Fernando Diniz, e sai do Mineiro, e perde o Sul-Americano. Para tudo aquilo, o Cruzeiro ele se recupera muito rápido daquele momento. O time está num processo legal, o time vai bem, não tem crise, não tem tragédia. Agora, precisa sim pontualmente se reforçar. Continua precisando. Mas tem um trabalho ali que tem que ser respeitado, que tem que ter paciência, que você tem que saber, você tem que aproveitar isso. Tá? Você não tem que pegar isso e jogar fora. Isso não tem que ser descartado, isso não tem que ser achincalhado. Isso tem que ser apoiado para melhorar. Você tem que apoiar para isso melhorar. É crescimento agora. Não é joga fora tudo, vamos começar outra coisa. Por isso que eu falei, tem que ter paciência, cara. Não era hora de jogar o Wanderson aos leões, não era hora de desistir de jogador por causa de 2, 3 jogos. Não era hora, tem que ter um pouco mais de paciência.